Olá a todos, espero que esteja todo mundo bem. Hoje vou falar sobre a teoria da computação e compiladores. Nós vamos mostrar, né, uma abordagem de um funcionamento de um analisador na prática, certo? Um analisador léxico, sintático e semântico, certo? Este grupo compõe três universitários da UNP, né, Universidade de Potiguar, do curso de Ciência da Computação, onde temos o Luiz Anderson Florencio, do oitavo período, o Joás França, do quarto período, e Samuel Fontes, do quarto período, que é este que vos fala. Vamos dar o início à nossa discussão relacionada ao compilador e vamos falar sobre as tecnologias que foram utilizadas. Bem, para realizar esse estudo, né, a gente utilizou a linguagem de programação Java, na versão 17 dela. Utilizamos, o IntelliJ como ambiente, né, de desenvolvimento para rodar o nosso projeto. E para fazer o nosso compilador, nosso analisador, né, utilizamos a extensão Antler em sua versão 4. Né? Com o Antler 4, nós criamos a gramática da nossa linguagem, a qual a gente deu o nome de JATON, que é um acrônimo, né, das linguagens Java e Python. É como se as linguagens estivessem unidas, tendo semelhança de sintaxe. Veremos isso mais à frente. E aí vocês podem ver uma ilustraçãozinha aqui, né, do Java mais Python igual a Jaton, que foi essa artezinha que a gente criou, né? Bem, ao abrir nosso projeto aqui no IntelliJ, né, nós podemos ver aqui A3 Jaton e podemos ver esses arquivos aqui. Vamos atentar para esse .xml, que ele é um arquivo onde vai estar todas as dependências do nosso projeto, referente ao Antler, que tem integração com o Maven, que é um dos gestores de projeto do Java, né? E aqui a gente vai poder ver todas as nossas dependências que compõem o nosso projeto. Nessa pasta src, nós temos a pasta main, temos a pasta Antler 4, temos a pasta Java, fora, né, claro, a pasta Java aqui, como podem ver, e aqui vão estar as nossos arquivos principais, certo? Eu vou abrir o arquivo Jaton G4, que é essa extensão, né, da nossa extensão que estamos usando, né, que é o Antler, né, o Antler 4. E ao clicar aqui, nós podemos visualizar toda a nossa gramática. Aqui, ó, a gramática do Jaton, né? Aqui nós podemos ver o lexer, toda a parte léxica do nosso analisador, da nossa gramática, ok? E aqui a parte do Pazer, né? O agrupamento de todas as funções, né? Bem, ao clicar aqui nesse Jaton, aqui nós podemos ver esse trecho de código com esses imports. Essa parte aqui é responsável pela leitura, certo? Da nosso trecho de código. Ou seja, pode ver aqui que nessa função aqui, nós temos esse endereço aqui do disco local D e ele tem um teste.txt. Esse teste, ele está localizado justamente nesse endereço aqui, ó, no meu disco local D. E é a partir dele que vai ser o nosso terminal, onde nós podemos colocar nossas variáveis aqui, todo o nosso trecho de código que nós quisermos que o analisador faça sua análise, nós podemos colocar aqui, salvar, dar um Ctrl S para salvar, e quando rodarmos lá, ele vai fazer a análise, tá? Eu vou digitar aqui qualquer coisinha só para a gente ver, eu vou aprofundar mais à frente, mas é só para ver rapidinho. Ao clicar em rodar aqui, você vai ver que vai dar um erro. Ele está fazendo a build, né? Pronto. Ó, ele vai dar um erro porque não é viável, né? O que a gente colocou, né? Não tem nada com nada. Mas mais à frente a gente vai discorrer mais sobre isso, ok? Ao clicar em Jaton Semântica, aqui nós podemos ver uma espécie de void, eu diria assim, né? Ou seja, vai ser tratamento de erros
relacionado a um exemplo, né? Uma coisa que discutimos bastante em sala de aula, quando estávamos fazendo uma análise, era em relação a quando o usuário declara uma variável, né? Declara o valor de x e ele declara novamente, né? O analisador ele vai informar que aquela variável já foi declarada, como nós podemos ver aqui nessa função, ó, certo? São os visits, né? Aqui a gente reconhece ele como visits e eles vão ver se a variável já foi declarada e retornar, né, o erro, certo? Mais à frente iremos nos aprofundar mais também. Ao clicar em JSON Semantic Objeto, nós podemos ver aqui que o erro ele é voltado literalmente ao reconhecimento, né, em relação à semântica do que foi colocado no TXT, né, no nosso arquivo TXT aqui, certo? Ele vai fazer todo o reconhecimento, né, de visitar a condição, certo? Aqui, ó, tá falando relacionado a operações booleanas, ou seja, ele vai dar erro semântico e vai dizer que não é possível realizar operações booleanas entre números e textos. Mais à frente, veremos melhor, certo? Iremos nos aprofundar um pouquinho sobre isso aqui e veremos algumas tratativas. Agora, vamos aqui na posição erro, certo? Que é o nosso arquivo onde ele vai fazer, né? Ele vai percorrer, certo? A linha e coluna e vai informar para a gente aonde está o nosso erro, né? Qual a linha e qual coluna vai estar o nosso erro. Dando continuidade, vamos falar sobre o Antler 4, né? Mais especificamente agora falando sobre ele. Ele é uma ferramenta que utiliza a técnica LL estrela para criar analisadores preditivos recursivos poderosos que podem lidar com gramáticas mais complexas e ambíguas do que analisadores LLK mais simples. Um exemplo disso é o LL1, nós veremos no próximo slide. Falando sobre o LL estrela, ele é um tipo de análise sintática que percorre a entrada da esquerda para a direita, construindo a árvore de derivação mais à esquerda. A gente vai ver o poder dele no próximo slide agora, vendo as diferenças de um analisador LL1, no qual foi o que estudamos em sala de aula, para um analisador LL estrela. O LL1 ele decide qual regra aplicar, baseando-se apenas no próximo símbolo de entrada, ou seja, o token, né? O próximo símbolo que ele vai reconhecer. É isso. O 1 em LL1 indica o número de símbolos que o analisador olha à frente para tomar uma decisão. Já o LL estrela é mais flexível em termos de look ahead. O que significa look ahead? É a previsão de ver o próximo símbolo, né? De tentar prever qual é o próximo símbolo que poderia ser colocado, né? Em vez de ter um número fixo de símbolos para prever, o analisador LL estrela pode olhar para qualquer número de símbolos de look ahead, a previsão, necessário para tomar decisões de parsing. O símbolo de estrela é usado para indicar essas flexibilidades ilimitadas. O Antler, ele tem a função, né? Quando você já cria a sua gramática, o Antler, ele tem uma funcionalidade que ao clicar com o botão direito, e você vai gerar aqui o recognizer, certo? Ao gerar o recognizer, o Antler vai criar essa pasta target, onde vai ter todas as classes relacionadas ao nosso compilador, certo? Então, aqui nós podemos ver todo o Phaser, certo? Todo o conjunto, né, que ele fez, pegou todos as palavrinhas reservadas aqui, os nossos identificadores, toda a parte do Lexer, reconheceu, fez todo o agrupamento aqui, certo? Das funções.
e ele cria função por função aqui dentro, certo? Nós podemos ver aqui, ó, quando nós vemos aqui a função criada, ela tá toda em Java, tudo certinho aqui, certo? Isso aqui é o Antler que cria para a gente. Vamos falar sobre análise léxica. É a primeira fase do processo de compilação, também é conhecida como leitura ou scanning, onde o objetivo nessa fase é identificar as unidades lexicais ou os lexemas, né, o lexer, que compõem o programa. O analisador léxico lê todos os caracteres do programa fonte e verifica se eles pertencem ao alfabeto da linguagem. De uma forma resumida, a análise léxica deve quebrar o texto do programa fonte em lexemas, verificar a categoria a qual eles pertencem e produzir uma sequência de símbolos léxicos chamados como tokens. Bem, vamos ver na prática agora como funciona o analisador léxico, que é ele que vai nos mostrar os identificadores, né? Ou seja, os tokens de cada palavrinha reservada, de que vamos mostrar na nosso trecho de código, né? Na nossa expressãozinha. Aqui no arquivo jaton.java, nós temos aqui o reconhecedor, né, que ele vai ler o nosso arquivo txt, no qual eu já coloquei uma funçãozinha aqui aleatória que eu criei para fazer o reconhecimento de token. A gente vai acompanhar isso. E aqui ele está pegando a parte da semântica. Então, nós vamos precisar comentar esse trecho de código semântico. E vamos descomentar essa parte do token. E o import aqui em cima também. Aqui nós podemos deixar assim, acho que não vai ter nenhum problema, certo? Eu coloquei essa função aqui, ó, podemos ver que a palavra reservada para função, para criação de função, é a palavra func. X é um identificador, aqui é um delimitador, aqui é outro identificador, aqui é uma vírgula. Ele vai reconhecer tudo isso aqui e vai gerar os tokens para nós vermos, ok? Vamos aqui e vamos clicar em rodar código, fazendo a build, ok? Vamos analisar aqui agora. Acredito que se eu colocar dessa forma aqui, fica melhor. Só um segundinho. Eu tinha de dar uma mexidinha aqui para ele ficar melhor de visualizar. Vamos rodar de novo. Tá aqui a nossa funçãozinha, vamos rodar de novo ela. Que agora acho que vai ficar melhor de visualizar, acredito eu. Pronto. Coloquei essa... Aquilo ali não é nada. Essa barrinhazinha aqui para ficar melhor da gente identificar. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a palavra reservada à função. Aparece aqui o token dela. X é um ID. Aí abre parêntese. Ok. Aqui, ó, abre parêntese. ID de novo, que é o X. Uma vírgula. Depois um identificador de novo, que é o Y. Fecha parêntese. Abre chaves. Após, a gente coloca a palavra reservada return, que a gente colocou aqui de RTN. Abre parêntese novamente. Um identificador. Um operador aritmético de mais. Após isso, temos outro identificador Y. Um fechar parêntese, com seu identificador aqui, ó, fe, parêntese. E, após isso, fechar chave, certo? Colocaríamos aqui um ponto e vírgula, se fosse o caso, salvar e
buildar de novo, nós vamos ver que depois daqui de fechar parêntese, antes de fechar a chave, vai ter um ponto e vírgula, um identificador para o ponto e vírgula. Olha aqui, o identificador do ponto e vírgula, o nosso token, é o fim expressão. Então, esse é o nosso analisador léxico funcionando perfeitamente. Agora vamos falar sobre análise sintática. O analisador sintático, também conhecido como parser, tem como tarefa principal determinar se o programa de entrada representado pelo fluxo de tokens possui as sentenças válidas para a linguagem de programação. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases em um discurso. Essa etapa do processo de compilação deve reconhecer as formas do programa e determinar se ele é válido ou não. Ou seja, aqui no nosso código, quando nós vemos aqui para a gramática, o Lexer ele tokeniza a entrada de acordo com essas definições aqui, certo? E o Pacer, aqui embaixo, vai utilizar a gramática para criar uma árvore sintática a partir dos tokens fornecidos pelo Lexer. Para realizar a análise sintática e dar sentido à derivação da árvore sintática, eu escolhi, a gente clica aqui primeiro, né? Nós vamos clicar aqui primeiro, que é o Antler Preview. Aqui ao lado vai aparecer a árvore sintática, na sua derivação. E à esquerda eu separei uma funçãozinha para a gente percorrer, tá? Primeiro eu vou fazer uma coisa básica, para a gente entender, tá? E após a gente vai fazer a leitura dessa árvore com a função maiorzinha, digamos assim, né? O trecho de código não parece ser tão grande, mas a gente vai ter uma boa noção disso. Então, eu vou colocar aqui simplesmente A é igual a 1. A gente coloca um ponto e vírgula. GG. Show de bola. Já foi. Nós temos aqui o programa, que ele é o início de tudo. Temos a declaração 2, que é uma declaração 2. Aqui a gente pode subir lá em cima. Nós temos o programa, ele pode ter 0 declarações ou várias, 0 comandos ou vários, e o IOF, que é o end of file, que é o final do arquivo. Mas não vamos chegar lá agora, vamos por partes, né? Nós temos uma declaração 2. O que é uma declaração 2? Clicamos aqui em declaração, a gente pode ver que a declaração 2 é a declaração de uma variável, ou seja, o azinho aqui da gente. Então, vamos lá. Programa, declaração 2, declaração variável. Nós vemos aqui o identificador A. Após isso, nós vemos aqui operador aritmético de atribuição, que é o igual. Reconhecemos aqui também. Após isso, vemos aqui a condição. Condição que chama a expressão, que chama termo, que chama o fator 2, que chama um inteiro, que é o número 1 aqui. Vamos lá, vamos percorrer por esse caminho aqui. Aqui, ó, temos condição. Vamos lá para a condição. Condição chama uma expressão. Aqui chama uma expressão. Que pode ser, né? Uma expressão, 0 expressões booleanas, ou outra expressão, ou nenhuma, né? Ou várias. Então, chama uma expressão, que chama um termo, que chama um fator. Esse fator é o fator 2, que é um inteiro, que é o número 1 que a gente colocou aqui. Depois disso, a gente volta para cá e vem para o fim da expressão. Depois do fim da expressão, a gente volta para cá
e acaba no EOF, que é o End of File. Acabamos de fazer uma leitura da árvore sintática na análise sintática. Peguei aqui uma função para a gente agora discorrer sobre ela, uma função maiorzinha. Vamos ler primeiro ela aqui, né? Função x, abre parêntese, x, y, abre chaves, comandozinho de return, x mais 1, ponto e vírgula, fecha chaves, ok? Vamos iniciar aqui, mais uma vez, essa leitura da árvore sintática, onde começamos pelo programa, sempre nós vamos da esquerda, né? Sempre vamos tentando achar a, as suas folhas, né? Então, vamos lá. Declaração 1, que é a declaração de quê? De uma função. Se formos aqui em declaração, nós vemos aqui, a declaração de uma função, ela está em primeiro lugar, que é a declaração de função. Aí a gente vê que é o quê? Palavra reservada, função, funk. Show. Morreu aqui, vamos para cá. Assinatura da função, que é composta por um identificador, que é o x. Já reconhecemos a função, agora vamos reconhecer o identificador x, que faz parte da assinatura da função. Okay? Abre parêntese. Aí, quando abrimos parêntese, a gente lê o argumento da função. No argumento da função está mais um identificador, que é o x, a vírgula, e mais outro identificador, que é o y. Após isso, nós vamos em fechar parêntese. Já reconhecemos isso aqui na árvore sintática. Saímos do fechar parêntese, subimos aqui de volta, vamos aqui em declaração de função e pegamos aqui, ó, o bloco. Certo? O bloco ele é composto pelo quê? Abrir chaves. Já reconhecemos abrir chaves. Comando 5. Que comando é esse? É o comando de return. Então, se nós formos ver os comandos aqui, nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que o return, o comando de return, né, de retornar, ele é o quinto lugar. Então, ele fica aqui. Comando de return. Onde, no comando de retornar, ele tem a palavra reservada RTN e uma condição. Aí nós vamos ver que condição. Essa condição chama uma expressão. Essa expressão chama um termo, como vimos anteriormente na outra árvore. Esse termo chama um fator 1. O fator 1 é um identificador de uma variável, ou seja, o x. Voltamos para cá, para a expressão. A expressão chama um operador aritmético 1. Esse operador aritmético 1 é operador aritmético mais. Reconhecemos aqui também. Mais. Maisinho aqui. Aqui, meio. Depois disso, voltamos para cá para a expressão de novo. Viemos para o termo. O termo chama um fator 2. Fator 2 é um inteiro. Um valor, né? Número 1. Então, aqui voltamos. Aqui chegamos nessa folha aqui. Subimos para cá. Falta o que agora? Reconhecer o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é o fim da expressão. Então, fim de expressão, ponto e vírgula é a palavra reservada dele. Agora falta reconhecer o fecha-chaves. Subimos aqui nessa parte da árvore e vemos para cá, ó, fechar chaves. Após isso, reconhecemos toda a função que nós criamos aqui, esse trecho de código. Mas não acabou, porque o programa tem que, né, ser fechado. Então a gente sobe aqui, ó, sobe aqui de novo. Se o programa chegou ao seu fim, ele vem para cá, ó. End of the file. Fim do arquivo. E essa
é a nossa árvore sintática. Essa é a nossa análise sintática em funcionamento. Vamos falar agora sobre análise semântica. Ela é responsável por verificar aspectos relacionados ao significado das instruções. Essa é a terceira etapa do processo de compilação e é nesse momento que ocorre a validação de uma série de regras que não podem ser verificadas nas etapas anteriores. Essa etapa também captura informações sobre o programa fonte para que as fases subsequentes gerem um código objeto. Um importante componente da análise semântica é a verificação de tipos. Nela, o compilador verifica se cada operador recebe os operandos permitidos e especificados na linguagem fonte. Ou seja, após o reconhecimento, ele verifica se está tudo em ordem, se tem algum erro, ele emite, né? Se o desenvolvedor fez o compilador de forma que ele emita alguma correção ou alguma, ó, linha tal, coluna tal, tem alguma coisa que não deveria estar assim, deveria ter algo que fizesse sentido para a gramática, né? Um tratamento de erro. Então é nessa hora que a análise semântica entra em ação. Para darmos continuidade ao analisador semântico, se faz necessário que a gente volte aqui no nosso chaton.java e aqui ele vai começar a fazer os visitors, certo? Ele vai pegar os tokens, parte léxica, vai pegar a parte do phaser e vai fazer esses visitors. Esses visitors eles estão aqui dentro. Para cada função ele tem um visitor diferente, que são esses visitors aqui, certo? Eles vão voltar como void e alguns já tem tratamento de erro, né? Porque foram tratados, né? Então a gente vai dar alguns exemplos em relação a isso, certo? Eu vou separar alguns aqui para dar exemplo e aqui também faz parte da parte semântica também. Aqui é relacionado ao objeto em si, certo? Aqui, ó. Aqui é uma coisa bem comum de acontecer, né? Não é possível realizar operações relacionais entre números e texto. Ok? Erro semântico. Aqui, uma função já foi declarada. Você não pode declarar uma função mais de uma vez. Entendeu? Nós vamos mostrar melhor. Vou separar aqui algumas funções e vamos mostrar o analisador semântico em ação. Vamos dar continuidade. Já separei aqui o meu txt, né, que está nesse diretóriozinho aqui, onde ele vai fazer, né, a leitura, vai pegar os tokens léxicos, vai fazer o agrupamento em relação ao phaser, vai pegar os visitors, certo? E vai passear pelo Jaton semântica e pelo Jaton semântica objeto e vai fazer toda a análise semântica com os tratamentos de erros que foram implementados na nossa gramática aqui, né? No nosso analisador semântico, ok? Eu separei aqui meu txt já com essa expressãozinha aqui para a gente ver o que é que dá, tá? Eu tenho que, sempre quando eu for fazer alguma alteração, eu tenho que dar um Ctrl S para salvar. Então, fiz esse trechinho de código aqui e vou rodar aqui para a gente ver o que é que ele vai retornar para a gente. Ok? Pronto, aqui já deu um erro já. Ele fala que na linha 3, certo? Ele fala que antes de fechar chaves, ele esperava, né, que viesse algum desses termos, fatores, né? Pode assim dizer. Deixa eu só dar uma conferida aqui. É exatamente isso mesmo. Um fator. Ok?
fator é o que ele esperava antes do fechar chaves. Então a gente pode colocar aqui um ID. A gente pode colocar o verdadeiro. Verdadeiro. Dá um Ctrl S e roda de novo. Opa, aqui no Jaton, né? Aqui eu estava olhando só a gramática mesmo. Vamos aqui no Jaton. Ok, agora ele está dizendo que está faltando, necessita ter um ponto e vírgula antes de fechar chaves. Por quê? Porque isso é uma expressão. Então ele obrigatoriamente pede para que a gente coloque um ponto e vírgula para que nosso código possa ser, né, executado de forma correta. Então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos rodar de novo. Já vou puxar aqui o TXT de novo. E pronto. O processo foi feito e está tudo ok com o nosso código. Voltando aqui, eu coloquei mais essa expressãozinha aqui, x igual a mais b, ponto e vírgula. E vamos rodar para ver o que o compilador ele diz, né? Aqui já foi certo, né? Já colocamos o ponto e vírgula que faltava e um fator aqui para que ele possa continuar com o código. Vamos ver aqui o que ele alerta aqui agora, né? Opa! A variável já foi declarada, a variável x. Linha 5, posição 1. Então, a gente vai ver aqui na linha 5. 1, 2, 3, 4, 5, posição 1 é aqui. Então, a gente vê que x foi declarado aqui. X é uma função, certo? Então, ele não pode estar sendo declarado aqui. De acordo com a nossa gramática, ele não pode estar sendo declarado aqui. Entendeu? Então, eu posso ter outra ideia também. Sei lá, vou apagar isso aqui. Vou apagar o ponto e vírgula para ver se ele, né? Se ele fala alguma coisa a mais, além disso. Ó, ele fala que não é viável esse tipo de input para cá. Então, essa parte não foi tratada, mas a gente vê que ele está avisando, né? Ok, beleza. E se a gente pegar esse trecho aqui e botar um return fora da função. Ok? Vamos salvar e vamos dar um play aqui para ver o que ele fala. Opa! Primeiro ele tá querendo, né? Tá querendo um fator ali, onde estava, né? E ele fala que é um erro semântico, porque o comando de retorno deve pertencer a uma função. Então, ou seja, não se pode colocar um return, ok? Não se pode colocar um return fora das chaves de uma função. E esse erro aqui da frente, ele está pedindo para que a gente coloque um fator aqui. Então, se eu colocar que, sei lá, false, né? Deixa eu ver, falso. Acho que esse erro daqui de cima vai sumir e o erro daqui de baixo vai continuar porque não pode ficar fora de uma função. Vou colocar o ponto e vírgula porque eu sei que ele vai pedir, mas eu vou deixar sem um ponto e vírgula para a gente fazer o teste. Ó, ele pede o ponto e vírgula na linha 6 e ainda fala que está errado. Então eu vou colocar o ponto e vírgula, vai ficar somente o erro lá do... Exatamente. E aí a gente já vê que está funcionando o nosso analisador semântico corretamente, certo? Deixa eu ver se eu acho só a função que mostra sobre o return. Voltando aqui, vemos que, ó, temos a função aqui, ó, né? O visit comando return. Então,
ele é do tipo void, tá? E ele fala aqui, ó, erro semântico, o comando de retorno deve pertencer a uma função, ok? Então, a gente vê aqui essa questão do return. Um outro caso para nós testarmos é esse caso aqui, ó, de uma soma de um número com a letra. Obviamente, isso não é para dar certo. Vamos ver se o nosso analisador semântico está cumprindo o dever dele de barrar isso, né? De acordo com a gramática, não é possível ser feito isso. Vamos ver se o semântico está dando certo. Opa! Tudo ok. Erro semântico. Não é possível realizar operações aritméticas entre número e texto. Pronto. Show. Agora, para análise semântica, temos o for, né? O for da nossa linguagem, que é para. Para A entre 1, 10, 1, A igual a 7. Foram os parâmetros aqui que eu coloquei. Vamos rodar e vamos ver se está tudo ok. Show, show de bola. De acordo com a nossa gramática, é, o para, o for, ele não permite números, né, sem ser inteiro. Números reais ele não permite. Só permite números inteiros. Então eu vou colocar aqui 1,5, né? Aqui a gente coloca 1,5 e vamos ver se ele faz o tratamento, né? Ó, aí, ó. Argumento deve ser um valor inteiro. Linha 1, posição 21. Correto? Corretíssimo. Mais uma eficiência para análise semântica. E para finalizar, nós vamos fazer só mais essa daqui, esse tratamento, que é um tratamento que, de acordo com a nossa gramática, né, não pode haver duas funções declaradas. Então vamos rodar aqui. E o tratamento que tem que aparecer aqui, função já foi declarada, falando a linha e a posição de onde está. Ah, vale lembrar que esses visitors, eles fazem análise semântica, percorrendo a árvore sintática e aplicando regras semânticas, tipo, que são especificadas na nossa linguagem, né? Ele aplica as regras semânticas fazendo percorrendo a árvore sintática, né? Aí eles pegam essa informação coletada durante a análise para detectar esses erros. Aí ele garante e traz o retorno, né, dos erros para quem está fazendo rodando, né, o código aqui. No caso eu faço isso, ele percorre a árvore sintática, certo? Aplica as regras semânticas que estão aqui e quando ele acha esses erros, ele faz esse tratamento dos erros aqui, quando os erros estão tratados. Entendeu? E é isso. Praticamente assim é a função do nosso analisador semântico aí. Bem, chegamos ao fim do nosso estudo sobre teoria da computação e compiladores, do nosso analisador léxico, sintático e semântico. Ficamos aí nas nossas considerações finais, onde destacamos que o compilador converte código humano em instruções para a máquina, que é o código objeto, otimiza o desempenho e detecta erros, garantindo eficiência no desenvolvimento de software. Coloquei uma frasezinha ali do Alan Turing, que é o pai da computação, que diz, abre aspas, nós só podemos ver um pouco do futuro, mas é o suficiente para perceber que há muito a se fazer. Agradecimentos especiais aí ao nosso professor Alex, né? Nosso master. E assim finalizamos a nossa apresentação de final de semestre, nosso estudo sobre compiladores. E aqui ficam as referências bibliográficas e o site onde a gente acessou para ter essas informações que estão aí no slide. Só tenho a agradecer e é isso, gente. Valeu!